Ô Bruno, um vídeo que você fez também, que fez muito sucesso no seu canal, e que é legal você explicar aqui, é o porquê que é muito mais difícil você chegar nos seus primeiros 100 mil reais do que você chegar em R$1 milhão. Muitas pessoas não entendem o porquê. Porra, R$1 milhão é muito mais difícil do que 100 mil. Queria que você explicasse o porquê que é mais fácil, muito mais fácil você chegar no 1 milhão do que nos primeiros 100 mil reais. Esse vídeo é interessante, e aqui eu tenho que dar o mérito pra quem me mostrou isso pela primeira vez, que foi o Ramiro, do Clube do Valor. Ele fez um post sobre isso e eu falei, caramba, cara, que inteligente. E eu não tenho vergonha de copiar quem é inteligente. Claro, com certeza. E o post começava mais ou menos assim, era 100 mil são 33% de 1 milhão. Eu olhei aquilo e falei, cara, o que ele quer dizer com isso, né? Por que era 33%? Porque era mais ou menos 1/3 do tempo pra você chegar no milhão. Sim. Porque os primeiros 100 mil, eles são feitos à base de aportes quase sempre. A rentabilidade conta pouco, porque se o cara investiu 10 mil reais ao longo desse ano, pô, a Selic tá em 10%, né? Mas essa Selic de 10% só pega o ano inteiro pro primeiro aporte, o que foi feito em janeiro. O de fevereiro já pegou só 11 meses, o do final do ano não rendeu nada ainda. Então 100 mil, quase tudo é aporte, tem muito pouco de rentabilidade. Só que depois que chega em 100 mil, se o cara aporta R$1.000 por mês, então ele vai botar 12 mil de aporte, só que só o rendimento dos 100 mil já são 10 mil. Então o rendimento ele começa a ultrapassar o aporte. A gente pode falar que esses 100 mil seria uma zona de arrebentação para o investidor, que até lá é muito difícil, depois de lá, ainda que ele pare de investir, sempre vai ter alguma coisa entrando. E se ele continuar investindo, isso vira um efeito composto, ele vai chegar muito mais rápido até o destino. Então é só uma questão de mostrar que 1 milhão tá muito distante, ele desmotiva, o 100 mil tá muito mais próximo das pessoas. E é realmente a parte mais difícil, a maior parte do caminho é até os 100 mil. Para chegar até os 200 vai ser muito mais rápido. Apesar de ser a mesma distância, em termos nominais, 100 mil, pô, já tem muito mais rendimento. Provavelmente você entende mais de mercado, porque você ficou alguns anos para chegar no 100 mil. Já tá mais disciplinado, já tá mais, né, não tá errando, erra menos. Pode estar ganhando mais, porque a trajetória, o cara começa a investir com 20, geralmente ele ganha menos que quando tem 30. Sim. E com 30 ele costuma ganhar menos que quando tem 40, se ele tem uma carreira bem sucedida. Então é o começo, mas é um começo mega importante. Depois que passa disso, a trajetória é muito mais simples. A velocidade dos juros compostos acaba te empurrando, Também, né? também. Pra você chegar no seu primeiro milhão, é mais difícil do que você chegar nos 10 milhões, né? Seguindo a mesma teoria, porque você vai ter os juros compostos ali te ajudando. Ô Bruno, e você fala muito sobre mentalidade no seu canal também, né? E você que é uma pessoa rica, financeira, a gente sabe disso. E claro que também cheio de saúde. Quais hábitos que você considera essencial pra uma pessoa se tornar rica? O principal é trabalhar pra cacete, sabe? Porque o pessoal fala assim, não, vou acordar, Medita. vou meditar, não sei o quê. Cara, primeiro tem que trabalhar muito, mas tem que fazer um trabalho inteligente. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, hoje eu sou um professor. Sou um professor de finanças, é isso que eu faço. E se você pega no Brasil, infelizmente, a maior parte dos professores são mal remunerados. Sim. Então, se eu fosse um professor que, ao longo do ano, eu desse aula para 50 alunos apenas, o ano todo dando aula só para 50, eu fatalmente seria mal remunerado. Agora, eu usei a internet para poder dar aula para 10 mil alunos pagantes, que é o que eu consigo num ano com o Viver de Renda. Fora outros cursos que tem na minha esteira, que tem outros professores principais, eu participo, mas eu não sou o principal, como o exterior e o de cripto. Então, por conta disso, com o mesmo trabalho que eu teria para dar aula para 50, se eu consigo dar para 10 mil, eu aumentei muito a minha produtividade. E o jogo para que você consiga atingir a riqueza é ser mais produtivo. Não só para indivíduos, também para países, né? Como é que um país ele vai crescer? Sendo mais produtivo. Ou ele bota mais gente para produzir, crescimento demográfico, que foi a tendência desde a Revolução Industrial. Tá mudando agora, né? Esse é um ponto que pode ser discutido também. Ou você produz mais com o mesmo pessoal usando mais tecnologia. No meu caso, primeiro eu produzi mais com tecnologia, só eu, e hoje eu produzo mais também com a empresa, o Grupo Primo, que tem centenas de colaboradores. Então, isso eu só consegui porque eu aumentei a produtividade. Depois que eu resolvi esse problema, que era o fato de que eu queria ter dinheiro e não tinha aquilo que eu gostaria, aí eu comecei a ligar mais para os hábitos de vida. Não que antes eu não ligasse, porque eu dei a sorte, digamos assim, de ter passado no concurso do Exército, fiquei lá e eu tinha todo dia um tempo destinado para educação física, então acabava que eu tinha uma rotina saudável. Eu era obrigado até a fazer educação física, que era muito bom, na minha opinião. Agora, depois que eu saí do Exército, eu tornei isso um hábito, porque eu acho que no longo prazo, ele também me torna mais produtivo. Sim. Então tem gente que abrindo mão de treinar 1 hora por dia, fala, não, tô produzindo mais agora. Só que no longo prazo você vai produzir menos, porque vai estar com o corpo A saúde debilitada. em frangalhos, a saúde debilitada, problema na coluna. Eu tive problema na coluna, só que eu recuperei muito mais rápido porque eu tinha bastante massa muscular, eu tinha uma estrutura mais forte.
Então o que eu diria, principalmente, é dê um jeito de ser mais produtivo. Você pode trabalhar pra caramba no começo, mas tem que ter prazo pra acabar. E você tem que conseguir dormir bem. Você tem que treinar. Eu diria que 1 hora por dia é o mínimo. Eu tô treinando mais agora, comecei a fazer jiu-jitsu, faço algumas outras coisas, porque eu achei que com 1 hora eu tava sendo sedentário. Cara, você tem o dia inteiro, vai treinar só 1 hora, depois ficar sentado em cima de uma mesa, né? Você tá meio que sedentário. E tem que se alimentar bem também. Eu acho que essa é a tríade que ela é inegociável, Nossa, né? Se você alimentar dorme bem bem, conta se muito. alimenta bem, treina bem, você vai ter uma vida longeva, né? Principalmente se você vem de uma família que não tem problema de saúde. Há pouco tempo eu tava discutindo com a Malu sobre um livro que ela leu. Eu não cheguei a ler ainda, mas achei muito interessante, que é o Outlive. O Abílio Diniz, ele, na mesa dele, numa das últimas fotos que foram postadas, tinha esse livro lá. Ele fala sobre extensão da vida. E no Outlive ele defende isso. Alimentação, treino, que você durma muito bem, isso é inegociável. Mas ele fala que o maior preditor de vida longa é ter parentes longevos. Então se seu pai viveu muito, se sua mãe viveu muito, seus avós viveram muito, então não arruina Segue muito sua ele. saúde, você vai viver muito. Ô, Bruno, e a questão do banho gelado? Eu acompanhava nos seus stories e eu cheguei a tentar fazer algumas coisas. É Não, dolorido, né? puta, cara, mas eu acordava de manhã pra tomar o banho gelado. Eu sentia que me dava eu ficava mais alerta, sabe? Com uma sensação de conquista. Eu falava, caraca, meu, isso é interessante. Você continua começou a chegar o frio, eu não consegui mais fazer. Eu continuo fazendo. Foi assim a trajetória com... Eu comprei uma banheira específica pra isso, né? Sim, eu acompanhei. A trajetória foi a seguinte, eu comecei a fazer o banho gelado pensando em recuperação muscular mesmo. Só que, quando eu fazia só musculação, você faz musculação, você inflama o seu corpo, né? Sim. E aí, se você vai pro banho gelado, você desinflama. Então, atrapalhava o resultado da musculação. Eu comecei a fazer só nos dias que eu não treinava, quando eu fazia cardio. Aí depois eu fui pro jiu-jitsu. Eu comecei a fazer muito mais, porque no caso eu queria realmente desinflamar. Sim. Então, quando eu tô mais ativo no jiu-jitsu, eu uso mais a banheira de gelo. Quando eu tô menos ativo, essa semana, por exemplo, eu acabei não indo treinar, que eu tô com o ombro meio machucado, então até usei menos. Poderia ter usado mais, né, porque eu tô machucado, mas já passou de uma fase onde eu acho que o gelo não vai ajudar tanto. Mas eu não acho que esse é um hábito que vai mudar a vida da pessoa. Pra alguns muda, né? Mas é meio que o cara precisa de um choque pra fazer alguma coisa. Se você já é uma pessoa disciplinada, é algo a mais que você pode usar que você pensa que vai fazer bem pro seu corpo. Tem muito a ver com o justamente o que eu horário da faço. pessoa, né, Bruno? Porque, por exemplo, tem pessoas que funcionam muito bem à noite. Tem publicitário que gosta de trabalhar, às vezes ele tem site lá 11 horas da noite. E ele prefere, o cérebro dele tá acostumado com aquele horário. Agora, também não adianta, vou ser sincera, tem live, exemplo, 5 da manhã. Eu não participo muito, por quê? Porque eu durmo no meio da live. Não adianta eu vou acordar às 5 da manhã pra ver a live. Eu acho super legal, tem gente que vai ver a live, acorda, vai, trabalha e tal. Mas eu, 5h30 eu vou dar uma dormida. No meio da live eu vou dormir. Tô falando isso Tem porque eu já pessoas que têm fiz hábitos isso. diferentes. Entendeu? Então é muito hábito, né? Mas muito... eu comecei a tomar banho gelado também muito pelo beach tênis. Porque tinha vezes, cara, que eu ia dormir com muita dor nas pernas, né? Mas eu acho interessante. Agora, não acho que esse milagre todo que o pessoal fala, igual também não acho que acordar às 5 da manhã, esse milagre todo que o pessoal fala, eu acho que é algo que tem benefícios, mas também tem, pro cara que malha e quer ficar grandão, tem esse malefício, porque você malha pra inflamar, você vai acabar desinflamando. Então, não acho que é o santo graal da produtividade, por exemplo. Eu faço porque é bom pra inflamação que eu tenho no corpo. Sim. Mas vamos lá, Carol, ping-pong então na tela. Bruno Perini, carros, alugar ou comprar? Alugar. Mas depende do uso alternativo do dinheiro, né? Pro meu caso, alugar. Sim. Dinheiro, investir ou amortizar dívidas? No geral, eu amortizaria a dívida, mas depende da dívida. Porque se for um financiamento, então é melhor investir. Agora, se a dívida é cara, amortiza. Certo. Fundos imobiliários ou ações para o Bruno Perini? É ações. Legal. É isso aí. Ping-pong aqui, Bruno não fugiu. 100%. Bruno, quero te agradecer. Carol, obrigado também. Obrigada E obrigado a a você. Mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast, hoje com o Bruno Perini. Um grande abraço pra você. Até a próxima.